Muito bem, vamos continuar então com a nossa análise aqui dos princípios dos direitos trabalhistas relacionados à proibição de discriminações. Olha só, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Que mais? Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Note, aplicação do princípio da isonomia. Que mais? Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Fica atento, ó, com esse dispositivo. A regra é assim, ó. A partir dos 14 anos, o menor pode trabalhar na condição de aprendiz. A partir dos 16 anos, em tese, pode exercer qualquer trabalho, salvo perigoso, noturno ou insalubre. E, a partir dos 18 anos, está liberado, em tese, para o exercício do trabalho. Tudo bem? Então, ó, perigoso, insalubre ou noturno, proibido a menor de 18. Isso é um ponto mais importante da prova, mais cobrado. Menor de 18 não pode. Perigoso, insalubre, noturno. Tudo bem? Menor de 16 pode trabalhar? Pode, na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Legal? O que mais? Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Lembra que a gente citou que o artigo 7º cuida também do trabalhador avulso? Legal. Súmula 683, ó, eu até já citei nos comentários, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º 30, né, da Constituição, quando? Quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchidos. Então, lembra que a gente comentou? O que nós temos? A regra é, não pode haver discriminação quanto ao critério de admissão, levando em conta a idade, mas a natureza das atribuições do cargo pode justificar essa diferenciação quanto à idade. Tudo bem? Legal? Eu já tinha mencionado, né, a súmula. E vamos seguir. Agora, olha só, os direitos do trabalhador doméstico. Lembra que eu citei que a Emenda Constitucional 72 de 2013, que quando tramitava ainda ficou conhecido como PEC das domésticas, a Emenda Constitucional 72 de 2013, ela estabelece, ela ampliou significativamente os direitos dos domésticos. E aqui no 7º parágrafo único, nós vamos encontrar uma enumeração de direitos do trabalhador doméstico. Acompanhe comigo. Vamos lá. Olha o que nós temos aqui. Nós temos, são direitos assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, os direitos previstos. E aí, olha só, ele vai enumerar uma lista extensa de direitos. Ó, os direitos previstos nos incisos tais. Aí ele começa no inciso 4º e vai até o inciso 33. Note que ele não lista todos, né? Ele vai fazendo uma seleção dos direitos individuais trabalhistas que são assegurados. Então, o direito ao salário mínimo, direito a licenças, né? Licença maternidade, licença paternidade, enfim. Essa primeira enumeração de direitos, deixa eu destacar aqui para você, ó. Essa primeira enumeração de direitos, segundo parcela da doutrina, são direitos que já poderiam ser automaticamente aplicáveis ao trabalhador doméstico. E aí, a segunda parte do dispositivo vem e diz assim, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho, os incisos 1, 2, 3, 9 e tal. Então, ou seja, o que nós temos? Um grupo inicial que, em tese, já poderia ser imediatamente aplicável e um segundo grupo
que dependeria da edição de uma lei, uma norma de eficácia limitada, dependente de lei. Vale destacar que foi editada, em face dessa situação, foi editada a Lei Complementar 150 de 2015. A Lei Complementar 150 de 2015, ela vai exatamente trazer, né, os direitos do trabalhador doméstico, vai regulamentar os direitos do trabalhador doméstico. Ponto importante, a emenda 72, ela ampliou significativamente, mas ela não reproduziu integralmente, dizendo, olha, a partir de agora os domésticos têm todos os direitos que estão no artigo 7º. Não. Eu até citei, por exemplo, a questão de piso salarial, questão de proteção do mercado de trabalho da mulher, a proteção em face de automação, esses direitos não foram estendidos, né? A participação nos lucros da empresa, até mesmo porque não se aplica, né? Porque o trabalhador doméstico presta serviço na residência. Então, note que o que houve foi uma ampliação. Então, leitura obrigatória depois e cuidadosa do artigo 7º, parágrafo único. Tá bom? Legal. Continua comigo. Agora, nós vamos entrar num outro ponto muito importante, que é o artigo 8º. O artigo 8º tem sido objeto de muitas questões na hora da prova, e eu quero destacar cada um desses pontos com você, cuidadosamente analisados para que para que o entendimento, né, o conhecimento acerca dessa temática seja o mais pleno possível, e com isso contribuir com a sua aprovação, tá certo? E lembra, teve dúvida? Pode me chamar. Nunca se esqueça disso. Tamo junto na jornada, beleza? Eu sempre bato nessa tecla porque isso é importante. Vamos lá. Então, olha só, agora a gente entra numa análise do artigo 8º. O artigo 8º ele diz que é livre a associação profissional sindical, observado o seguinte. O inciso 1º, muito cobrado. Ele diz assim, ó. A lei não pode exigir a autorização do Estado para quê? Para fundar sindicato. Então, na primeira parte do dispositivo, o que você tem que destacar? A autorização, não. Não pode exigir autorização para a fundação do sindicato. Então, queremos criar um sindicato, temos que pedir autorização para quem? Para ninguém. Sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, vai ser criado na forma da legislação civil. Registro dos estatutos, né, do ato constitutivo, lá no cartório. Normal. Faz o registro, adquire personalidade jurídica, agora o sindicato quer atuar na sua atividade sindical. Aí, detalhe, depois que esse sindicato foi criado na forma da legislação civil, tem um detalhezinho importante que eu vou te mostrar. Então, peraí. A autorização não pode, você já sabe. Só que olha o que ele diz. Ressalvado o registro no órgão competente. Então, peraí. A segunda parte do dispositivo diz que deverá haver o quê? Um registro. Então, peraí. Registro, sim. Opa, peraí. Estragando aqui. Aí. Então, peraí. Autorização, não. Registro, sim. E aí, ó, não confunda registro com autorização. Embora o sindicato não dependa de autorização para ser criado, após a sua criação, ele deve ser registrado no órgão competente. Segundo o Supremo, enquanto não vier uma lei estabelecendo especificamente essa temática, o órgão competente é o Ministério do Trabalho. Tudo bem? Legal? E ele termina dizendo, olha, é vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, perfeito, fica atento com essa questão. Aqui, ó, eu até trago, ó, súmula 677. Até que a lei venha dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.
E aí, mais uma decisão na mesma linha, o registro sindical qualifica-se como um ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo ministro do Trabalho, mediante resolução fundamentada, sempre que respeitado o postulado da unicidade sindical e observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, a entidade sindical interessada preencher integralmente os requisitos fixados pelo ordenamento positivo e, por este, considerados como necessários à formação dos organismos sindicais. Note que ele diz que o registro é um ato administrativo que? Vinculado. O que é isso? Preenchidos os requisitos para o registro, tem que haver o registro. Acabou. Não é um ato discricionário, né, em que, mesmo eu preenchendo os requisitos, o Estado pode se negar. Não. Se eu preencher os requisitos legais, o Estado vai fazer o registro do sindicato. E esse registro é importante, só para a gente finalizar esse ponto, é importante porque, para que o sindicato possa atuar, ele tem que ter esse registro. Para que ele possa participar das negociações coletivas, para que ele possa defender os interesses de seus associados, ele tem que ter esse registro. Tudo bem? Legal? Então, continua comigo. Vamos lá. Agora vamos analisar o chamado princípio da unicidade sindical. O princípio da unicidade sindical, de forma bem simples, é o seguinte, ó. Vamos imaginar que aqui a gente tem um município. Tudo bem? E nesse município eu tenho um sindicato por exemplo, dos professores. Um exemplo. Sindicato dos professores. Se eu já tenho o sindicato dos professores aqui, eu não posso, ainda que seja em um bairro diferente, instalar um outro sindicato dos professores. Isso não pode. O princípio da unicidade sindical proíbe a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Detalhe, base territorial é a base de atuação daquele sindicato. E essa base territorial, quem vai definir o tamanho dela, que o mínimo é um município, são os próprios empregadores ou os empregados. Porque, veja, note o dispositivo. É vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica. Categoria profissional é dos empregados, sindicato dos empregados. Categoria econômica, aí sindicato dos empregadores. Beleza? Então, o princípio da unicidade sindical é uma forma de limitação à liberdade sindical, porque ele limita essa atuação da liberdade sindical, na medida em que dentro dessa base territorial só pode haver uma organização representativa da categoria. E aí ele diz o que? É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, né, representativa de categoria profissional e econômica, já te expliquei o que é isso, na mesma base territorial. Essa base territorial será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados. Agora, detalhe, a base territorial mínima não pode ser menor do que município. Por isso que eu te falei, e já foi cobrado em prova, cuidado, ó. E a prova dizia assim, em um mesmo município, mas em bairros diferentes. Posso instalar sindicato representando a mesma categoria? Não posso, mesmo que seja em bairros diferentes. Um outro ponto. É perfeitamente possível e não fere a unicidade sindical o desmembramento do sindicato para cuidar de uma categoria específica. Isso aconteceu durante muito tempo, por exemplo, com vigilantes e brigadistas. Então, havia sindicatos que era Sindicato dos Empregados das Empresas de Vigilância e Brigada de Incêndio. Um exemplo. E aí o sindicato, ele se desmembra e fica Sindicato do Vigilante, Sindicato do Brigadista. Podem permanecer na mesma base? Podem. Por quê? Porque agora vão cuidar de categorias específicas. Legal? Tudo bem? Então, fechamos aqui essa segunda parte e aí vem uma decisão do Supremo que diz assim, é pacífica a jurisprudência do tribunal, deixa eu pegar a caneta, né? No sentido de que não implica ofensa ao princípio da unicidade sindical a criação de novo sindicato, né?
por desmembramento ou por desdobramento de sindicato preexistente para representar a categoria profissional específica, desde que respeitados os requisitos impostos pela legislação trabalhista e atendida a abrangência territorial mínima estabelecida pela Constituição. Percebe? Essa decisão do Supremo é exatamente o que eu acabei de comentar. Há um desmembramento, né? E o sindicato passa cada um a cuidar de uma categoria específica. Isso é perfeitamente possível. Legal, continua comigo. 3. Agora vamos tratar da questão da atuação do sindicato. O inciso 3º do artigo 8º diz que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, e aqui um destaque, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, peraí, o sindicato ele tem esse papel de defender os interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. E temos ainda que é obrigatória a participação do sindicato na negociação coletiva de trabalho. O Supremo entende que o inciso 3º do artigo 8º é uma hipótese, é uma espécie de substituição processual. E o que é isso? A própria Constituição Federal deu uma legitimidade, uma autorização para que o sindicato, em nome próprio, defenda direitos dos seus sindicalizados. Olha só, não confunda substituição processual com representação processual. Por quê? Na representação, eu tenho que autorizar uma pessoa a atuar em meu nome. Eu tenho que autorizar a associação a defender o meu direito. Já na substituição processual não há necessidade. Por quê? Porque a autorização vem da própria lei ou da Constituição. Por isso que o Supremo diz que a substituição processual é uma hipótese de legitimação extraordinária. Ou seja, a própria Constituição autoriza que o sindicato, em nome próprio, defenda direitos dos seus sindicalizados. E aí um detalhe, fica atento. Como a Constituição já autorizou que o sindicato, em nome próprio, defenda os direitos de seus sindicalizados, o sindicato ele não precisa pedir autorização individual. Esse é o ponto mais importante. Se liga, olha só, o sindicato não precisa pedir autorização de cada um de seus sindicalizados para que ele possa entrar com ação judicial. Não precisa. E aí a pergunta é, por que não precisa? Porque a própria Constituição Federal já deu essa autorização. Por isso que a gente chama de legitimação extraordinária. Tudo bem? Legal? E a participação dele, nós vimos, na negociação coletiva é obrigatória. Olha uma decisão do Supremo sobre essa temática. A Corte firmou o entendimento segundo o qual o sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa. Quanto à vinculação ao 5º, 70 e 21 da Carta, o Supremo firmou o entendimento de que é desnecessária, anota aí, desnecessária a expressa autorização do sindicalizado para a substituição processual. Então, o resumo é, o sindicato não precisa de autorização expressa para poder atuar. E isso também se aplica na hipótese do mandado de segurança coletivo. O artigo 5º, inciso 70, diz que podem propor mandado de segurança coletivo o partido político com representação no Congresso, a organização sindical, a entidade de classe e a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. No caso do mandado de segurança coletivo, também não se exige autorização expressa por se tratar de uma hipótese de substituição processual. Certinho? Lembrando, Wellington, fiquei com dúvida aqui. Manda para mim e aí a gente vai conversando. Legal? Vamos junto? Contribuição confederativa e contribuição sindical. Outro tema muito importante. O inciso 4º diz que a Assembleia Geral, a Assembleia Geral fixará uma contribuição. Essa contribuição fixada pela Assembleia Geral é chamada de confederativa. Por quê? Porque em se tratando de categoria profissional, ela vai ser descontada em folha para quê? Para custeio do sistema confederativo. Então, peraí,
A Assembleia Geral vai criar uma contribuição para manter o sistema confederativo. Existe também na legislação a chamada contribuição assistencial. Essas duas contribuições, seja assistencial, seja a contribuição confederativa, ela somente é exigível daqueles que são sindicalizados. Tudo bem? Somente é exigível daqueles que são sindicalizados. Agora, olha o detalhe. Ele diz que a Assembleia Geral fixará essa contribuição para custeio do sistema confederativo. Tranquilo? Então, eu vou colocar assim, ó. Essa primeira contribuição, vou colocar assim, primeira contribuição. Só que ele vem e diz assim, independentemente da contribuição prevista em lei. Ele fala de uma segunda contribuição. E como é que é o nome dessa segunda? É a contribuição sindical. A contribuição sindical, cuidado, tem natureza tributária. E como tem natureza tributária, ela é exigível de todos aqueles que integrem a categoria, independentemente de filiação ao sindicato. Cuidado, isso já foi cobrado em prova. Fica atento. A contribuição confederativa eu só cobro de quem é sindicalizado. Agora, a contribuição sindical é tributo. E aí eu cobro de todos aqueles que integram a categoria, independentemente se o cara é ou não filiado ao sindicato. Fechou? Cuidado com isso. Fica bastante atento. E aí eu trago para você um reforço desse entendimento, a súmula vinculante número 40, que diz assim, ó, a contribuição confederativa do artigo 8º, inciso 4º, só é exigível de quem? Dos filiados ao respectivo sindicato. E aí, ó, contribuição confederativa. Lembra que a sindical não precisa ser filiado. Beleza? Próxima. E aí, fechando o artigo 8º. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Aqui nós temos a liberdade de associação sindical na sua dimensão negativa e positiva. Então, eu posso me sindicalizar, me filiar, e eu posso decidir não fazer ou não permanecer. Então, a liberdade sindical pode ser positiva no sentido de eu poder me sindicalizar ou negativa no sentido de não permanecer ou de não me sindicalizar. Por isso que ele diz, olha, ninguém é obrigado a se filiar ou manter-se filiado a sindicato. Tudo bem? Um outro ponto muito importante. O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado na organização sindical. Aqui o detalhe é o seguinte, ó, o cara é um empregado sindicalizado e aí ele se aposenta, mas permanece sindicalizado. Ele pode continuar votando e sendo votado para os cargos de direção da organização sindical? Pode, tranquilamente. Se ele permanece sindicalizado, o simples fato de ele ter se aposentado não o retira desse direito. Legal? Outro ponto, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura, destaca, né? É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro, né, a cargo de direção ou representação, esse eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato. E aí a Constituição vem e diz assim, ó, salvo se ele cometer falta grave nos termos da lei. Então aqui o que é que nós temos? Ó, o empregado que se candidata, que faz o seu registro de candidatura para concorrer a um cargo de direção sindical, por exemplo, ele tem uma estabilidade provisória, que é até 1 ano após o mandato, se ele for eleito, ainda que ele seja eleito suplente. Agora, essa estabilidade não é absoluta, porque o finalzinho do dispositivo diz que se ele cometer falta grave na forma da lei, ele pode ser demitido, inclusive por justa causa. Tudo bem? Então, um outro detalhe que eu não posso esquecer. Ó, a estabilidade provisória é a partir de que momento? Ó, aqui é importante, ó. O momento a partir do qual ele tem essa estabilidade é a partir do registro da candidatura. É comum a questão na hora da prova colocar que é da posse. Fez isso,
Tá errado. É comum a questão vem dizer assim, olha, essa estabilidade é só quando ele tomar posse. Tá errado. Só quando ele tomar posse, não, porque ele já pode ter sido demitido da empresa. É a partir do momento que ele registra a sua candidatura, ponto. Ele já tem essa estabilidade. Legal? E o parágrafo único, para fechar, disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônia de pescador, atendidas as condições que a lei estabelecer. Legal. E aqui nós temos uma decisão do Supremo sobre essa questão da liberdade de associação, que ele vem e diz assim, ó, viola o princípio constitucional da liberdade de associação e da liberdade sindical, ambos em sua dimensão negativa, ou seja, do direito de não se filiar, a norma legal que condiciona, ainda que indiretamente, o recebimento do seguro-desemprego à afiliação do interessado à colônia de pescador de sua região. Então, peraí, o cara que foi demitido, né, com uma despedida sem justa causa, ele tem uma despedida involuntária ou sem justa causa, ele vai ter o direito de receber, se ele preencher os requisitos legais, o seguro-desemprego. E aí a norma legal, de certa forma, condicionava o recebimento do seguro-desemprego à afiliação em uma colônia de pescadores. Então o Supremo entendeu que isso fere a liberdade sindical. Por quê? Ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado em sindicato. Tudo bem? Legal? Vamos lá, mais uma decisão importante, a garantia constitucional da estabilidade provisória do dirigente sindical protege o empregado sindicalizado registrado como candidato ou já investido no mandato sindical, contra a injusta ruptura do contrato de trabalho, assim considerada toda despedida que não se fundar em falta grave ou então que não decorrer da extinção da própria empresa ou ainda que não resultar do encerramento das atividades empresariais na base territorial do sindicato, motivados, em qualquer dessas duas últimas hipóteses, por fatores de ordem técnica, econômica e ou financeira. Então, note, né, que essa estabilidade provisória, ela traz essa garantia, o nome está dizendo, estabilidade, então traz uma garantia de permanência no emprego, claro que, volto a dizer, não é uma estabilidade absoluta. O que ele está dizendo? Ó, né, contra injusta, ela é uma estabilidade contra a injusta ruptura do contrato. Assim despedido o quê? Assim considerado o quê? Uma despedida que não tem fundamento em falta grave ou mas se a empresa foi extinta, aí tudo bem, aí tem uma justificativa. Ou ainda se a empresa encerrou suas atividades empresariais naquela base do sindicato, naquela base territorial. Tudo bem? Próxima. Estabilidade sindical provisória não alcança o servidor público regido por regime especial, ocupante de cargo em comissão e concomitantemente de cargo de direção do sindicato da categoria. Decisão muito interessante do Supremo. Por quê? O servidor público civil, né, ele tem direito à associação sindical, tranquilo, está no artigo 37, inciso 6º da Constituição. Agora vamos imaginar, o cara é um servidor público civil, ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Nós sabemos que o cargo em comissão não dá estabilidade a ninguém. É um cargo de livre nomeação e livre exoneração. O Supremo entendeu o quê? Que essa estabilidade sindical, né, essa estabilidade provisória decorrente, né, dessa questão sindical, não alcança esse servidor ocupante de cargo em comissão. Por quê? Porque senão você estaria criando uma estabilidade não prevista na Constituição para um cargo com regime especial. Então olha o que ele diz, não alcança o servidor público regido por regime especial ocupante de cargo em comissão e concomitantemente de cargo de direção no sindicato da categoria. Por quê? Porque esse servidor, né, ocupante de cargo em comissão, ele pode ser exonerado a qualquer momento. Próxima, a condição de dirigente ou representante sindical, olha o detalhe, não impede a exoneração do servidor público estatutário regularmente reprovado em estágio probatório. Também outra decisão interessante, percebe? Então, não é uma garantia que ele vai permanecer a qualquer custo. O cara é servidor público, né? Aqui titular de cargo efetivo. Só que ele foi reprovado no estágio probatório. Então ele vai ser o quê? Vai ser exonerado. Ah, não, mas só que ele é o dirigente lá do sindicato. Ué, mas ele foi reprovado no estágio probatório, então ele vai ser
é exonerado do mesmo jeito, ó. Não impede a exoneração o fato de ele ser dirigente ou representante sindical. Legal? E para a gente fechar, umas notinhas conclusivas, aqui basicamente uma leitura, né, do 9, do artigo 9º ao 11. É assegurado o direito de greve, a gente já destacou isso em outro momento, e compete ao próprio trabalhador decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e também sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, cabe ao trabalhador, né, decidir sobre o momento, sobre a oportunidade e sobre os interesses. E aí, o parágrafo 1º diz que a lei vai definir, né? Aqui nós temos a lei 7783 de 89, né? Que vai definir o que? As atividades essenciais e dispor sobre o atendimento dessas necessidades. Então, a lei vai estabelecer algumas atividades que não podem parar integralmente. Aí ela vai estabelecer alguns critérios que devem ser mantidos, mesmo em caso do exercício do direito de greve. Lembrando que os abusos cometidos, né, todo abuso se sujeita às penas da lei. No artigo 10, nós temos o direito de participação de empregados e trabalhadores, né, dos trabalhadores e empregadores, nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão. Então, aqui um fórum democrático, audiências públicas, colegiados em que direitos dos empregadores e dos trabalhadores estão sendo discutidos, eles têm direito de enviar um representante para participar da discussão. E para fechar, nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, se a empresa tem mais de 200 empregados, eles podem eleger um, para quê? Para que faça o intercâmbio, né, as negociações ali internamente entre empregados e o empregador. Tudo bem? Legal? Fechamos por aqui. Lembrando, leitura dos artigos 6º a 11, fórum de dúvidas e fé na missão. Tamo junto, até a próxima.